E hoje o tema é bem interessante, que é não julgueis para não ser de julgados, e tem uma relação muito próxima com a questão do perdoar-se para aprender a perdoar, né? Então, é uma via de mão dupla. Quando a gente não julga, a gente já aprende a perdoar. E a gente aprendendo a perdoar, se a gente também diminui a necessidade de estar julgando os outros. Então, hoje, esse tema é interessante porque tem diversos relatos, né, das passagens de Cristo e de outros contribuintes da literatura cristã, espírita, religiosa como um todo, que nos traz sempre esse convite para a reflexão. Então, o orai e vigiai faz parte, é a primeira lição que a gente aprende, mas a gente, às vezes, na rebeldia, né, de encarnados, rebeldes e ainda imperfeitos, terminamos não dando muita importância. Mas esse orar e vigiar é algo que a gente precisa aprender a fazer como rotina de vida, né? Para que a gente pense antes de falar, pense antes de agir, e dessa forma a gente não precise sofrer com arrependimentos, não precise estar tendo que lidar com a consciência pesada. Então, como é isso, a história de Madalena é uma dessas histórias que Jesus apresenta para a gente, quando queriam apedrejá-la porque um grupo de pessoas a julgavam errada, pecadora. Então, eles se sentiam superiores, então, eles estavam acima daquilo que eles estavam atribuindo a Madalena, e aí Jesus, que tinha moral para falar com as pessoas, simplesmente diz: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou ou que está sem pecado. Então, nessa história de Madalena, o que a gente percebe é o seguinte: como ninguém atirou a pedra nenhuma, significa que essas pessoas refletiram antes de agir. Então, elas foram chamadas a pensar: você realmente tem moral para acusar alguém? Então, se você disser que você tem moral para julgar alguém, então atire a primeira pedra, porque aí você vai estar na sua razão. Mas aquelas pessoas, naquele momento, elas refletiram. Elas não poderiam, de maneira nenhuma, estar acusando aquela pessoa de pecadora, porque eles também tinham pecados. Então, é essa reflexão que nós precisamos estar fazendo na nossa vida sempre. Eu me julgo uma pessoa sem pecados? Eu me julgo uma pessoa que estou acima do bem, acima do mal? Eu sou superior aos outros para eu me sentir confortável julgando as outras pessoas, apontando o dedo, querendo a crucificação das outras pessoas? Então, se eu conseguir fazer essa reflexão antes de agir, atacando, denigrindo, ofendendo, né, atiçando contra alguém, então eu já estou fazendo um bom trabalho, já estou trilhando o bom caminho. Nós realmente estamos fazendo essa reforma íntima na prática porque não é fácil, mas precisamos fazer, para que a gente não saia atirando pedras, para que a gente não saia julgando, até porque nós não gostamos de ser julgados. Nós não nos sentimos absolutamente confortáveis quando alguém aponta algo em nós, quando alguém critica algo em nós. Então, nós reagimos quando alguém critica, porque nós não nos julgamos pessoas que erram, pessoas pecadoras. Mas, na verdade, só o fato de reagirmos quando sofremos a crítica já demonstra o nosso grau
de comprometimento e evolutivo. Nós estamos ainda muito abaixo daquilo que seria o ideal, que a gente já tivesse conseguido ultrapassar esse degrau de ter que julgar, de ter que perdoar, porque a gente ainda se ofende. Então, no momento que eu ainda me ofendo com aquilo, com algo que alguém me diz, com algo que alguém faz, é porque eu ainda preciso me trabalhar. Eu ainda preciso burilar o meu comportamento, as minhas inclinações. E nós, normalmente, somos muito benevolentes com os nossos erros. Nós não achamos nada demais os erros que nós cometemos. Mas, em compensação, agimos com tanta severidade, com tanto rigor, com o erro dos outros. E a gente tem uma parábola que relata muito bem esse comportamento nosso, né? Eu sou maravilhosa e o outro é que não presta. Então, a parábola do servo impiedoso. Então, Jesus conta para os seus apóstolos que um senhor, um rei, resolveu reunir os seus servos para lhe cobrar as dívidas que tinham com ele. E um desses servos tinha uma dívida muito alta. Então, esse rei exigiu que ele pagasse. Ele disse que não tinha como pagar. O rei, então, disse que ia colocar à venda ele, a esposa e os seus filhos. Então, ele se ajoelhou, implorou o rei que tivesse piedade dele, que desse mais um prazo para ele poder quitar aquela dívida. Então, ele conseguiu comover o rei, que mudou de ideia e lhe perdoou a dívida. Então, esse servo, após ter sido beneficiado, ter sido contemplado pela generosidade desse rei, que se sensibilizou com o drama dele, vai para a rua e na rua encontra alguém que lhe devia alguma coisa. Então, ele vai de forma incisiva e cobra dessa pessoa. E a pessoa vai lá e lhe pede um prazo, chora, se ajoelha e tudo, e ele começa a agredir essa pessoa, né, enforcar essa pessoa, e queria de qualquer forma receber e não aceitava qualquer tipo de negociação. Alguns servos passaram que tinham visto o que o rei fez com esse servo e relatou que tinha acabado de presenciar na rua. Então, o rei manda pegar de volta esse servo e resolve lhe aplicar os rigores da lei. E lhe diz: eu te perdoei, você é um servo mau. Eu perdoei a sua dívida comigo e você não teve piedade do outro que devia para você. Então, agora você vai pagar pelo que você deve. Então, você vai ser açoitado, você vai ser preso. Então, é isso que acontece conosco. Nós costumamos ser benevolentes com os nossos próprios erros, mas agimos com rigor e de forma muito severa com a falta dos outros. A gente não consegue ter piedade, compreensão com o erro dos outros, mas exigimos ser um tratamento diferenciado quando é a nossa vez de errar. Então, precisamos repensar sempre isso. Eu tenho que fazer ao outro o que eu espero que o outro faça para mim. Já que existe a reciprocidade, já que existe a lei de causa e efeito, então a gente vai receber aquilo que a gente dá. Então, é preciso que nós estejamos atentos ao que nós estamos dando. Como é a nossa postura em relação à falha do outro, ao vacilo do outro, aquilo que eu considero errado no outro, que muitas vezes nós também apontamos para o outro algo que está em nós, o outro é nosso espelho. Então, o que me incomoda no outro é aquilo que eu sou. Então, quando eu vejo refletido, eu reajo. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, essa responsabilidade, porque nós estamos aqui tentando nos melhorarmos,
tentando progredir, está passando por uma transformação, e nós podemos ficar em desalinho e podemos não estar compatível com essa nova energia do planeta. Então, essa incompatibilidade pode estar sendo construída pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, por não vigiar, por não ter o cuidado de avaliar que somos falhos, que somos limitados e que estamos num grau evolutivo ainda muito baixo. Então, não podemos achar que somos superiores ao outro, que o outro erra e que eu tenho o direito de julgar. Nós não temos esse direito de julgar as pessoas, nós fazemos por imprudência. Jesus nos alertava também para algo que a gente conhece muito bem, essa lição, que nós conseguimos enxergar um cisco no olho da outra pessoa e não conseguimos enxergar a trave que está no nosso olho. É assim que nós conseguimos agir. O nosso erro pode ser enorme, mas a gente percebe o deslize do outro. A gente percebe que o outro que não faz aquilo que a gente gosta, ou se eu não tenho muita simpatia pelo outro, então qualquer coisa que fizer, eu vou atacar, eu vou difamar, eu vou apontar o dedo. Infelizmente, nós agimos dessa forma. Se eu não conseguir reconhecer as minhas limitações, as minhas imperfeições, eu nunca vou ter condição de compreender os erros dos outros. Então, começa por mim. Então, a reforma íntima diz que começa por mim. Eu tenho que burilar a mim. Eu tenho que estar atenta ao que eu vou fazer. Se aquilo que eu vou fazer, eu vou falar do outro ou para o outro, agrega exatamente o quê? Sempre que a gente for falar ou fazer algo para alguém, é sempre bom a gente ter em mente o benefício daquilo que estamos falando. Qual é o impacto na vida da outra pessoa, aquilo que eu falo ou faço para ela? Sempre. Se a gente chegar nesse estágio de ter esse tipo de compromisso, essa responsabilidade de avaliar as nossas falas e as nossas ações com relação ao outro, provavelmente a gente vai evitar muitos dissabores e muitas dores de cabeça na nossa vida. Tem uma história de uma mulher que sempre comentava que ela olhava pela janela dela e via que uma vizinha estendia roupas sujas, encardidas, né, no varal. Então, ela se sentia revoltada, ela criticava como que aquela mulher não sabia lavar uma roupa, as roupas da mulher eram imundas quando ela estendia no varal, e isso levou muito tempo, até que um dia ela já estava tão indignada, porque ela achava um absurdo que a roupa que a mulher estendia estava encardida, que ela resolveu que queria falar com a mulher, né? Que os lençóis que ela estendia estavam encardidos, que ela devia, pelo menos, aprender a lavar uma roupa de forma adequada. E aí, ela resolveu, num belo dia, tentar abrir a janela da casa dela para poder chamar a atenção da vizinha, só que aí ela não conseguia abrir porque a janela estava emperrada. E aí ela, no desespero, tentando abrir, ela começou a perceber que a janela começou a ficar com as marcas da mão dela. Aí ela pegou um pano para tentar limpar, e aí ela descobriu que, na verdade, a lente que ela usava para julgar a vizinha, de estar colocando estendendo lençóis sujos no varal, era a lente da sujeira. Então, ela não se dava o trabalho de observar como ela estava olhando.
Então, no momento, nós temos muita lente, o hábito de não limpar a nossa lente para olhar o problema do outro, o erro do outro. Então, muitas vezes, quando a gente limpa a nossa lente, a gente começa a enxergar diferente daquilo que a gente achava que estava vendo a vida inteira. Então, todos os dias nós precisamos limpar as nossas lentes para poder olhar com clareza o outro, o próximo, para que a gente não cometa desatinos e muitas vezes as nossas atitudes, o nosso orgulho, a nossa imprevidência, a nossa irresponsabilidade em olhar o que o outro faz, em julgar o que o outro faz, pode nos conduzir para um caminho sem volta. Nós podemos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, destruir pessoas, destruir vidas, destruir famílias. Porque dependendo do que a gente faça, do que a gente fale, a gente pode estar conduzindo pessoas para a depressão, o suicídio, o latrocínio, para diversos crimes. E isso é irreversível, e é preciso que a gente se dê conta disso, que a gente pode, com as nossas ações impensadas, irracionais, empurrar pessoas para o abismo. E a gente precisa, inclusive, se perguntar: será que eu já levei alguém a cair em depressão? Com os meus comentários, com as minhas críticas, com a minha cobrança? Será que alguém pode ter pensado em suicídio por algo que eu tenha dito, que eu tenha feito, que eu tenha tramado contra essa pessoa como uma forma de vingança? Precisamos pensar nisso, porque às vezes a gente faz e acha que não foi nada demais. Só que palavras machucam. Dependendo da situação, dependendo do comentário, dependendo da ação que a gente faça contra o outro, a gente pode sim estar empurrando essa pessoa para o abismo. Precisamos repensar mesmo, urgente, o nosso comportamento, a nossa postura na sociedade. Nós precisamos refletir muito sobre a minha encarnação está sendo útil para a melhoria do planeta? O que eu faço, o que eu digo, agrega ou desagrega? Eu tenho sido instrumento de agregação ou de desagregação? O planeta está doente, muito doente. Eu preciso saber o quanto eu tenho contribuído para o planeta estar doente. Eu tenho que me questionar o que eu tenho feito para melhorar a qualidade da saúde no planeta. Será que a gente consegue realmente se questionar, se perguntar sobre isso e responder com honestidade? Porque é interessante. O planeta é energia, tudo é energia. Então, a minha vibração, o que eu falo, o que eu faço, vibra no planeta, é jogado para o planeta. O que eu estou jogando para o planeta? Com as minhas atitudes e com as minhas palavras. Então, sempre se perguntar de verdade: eu agrego ou eu desagrego na sociedade, na família, no trabalho, no planeta?
O meu comportamento é agregador ou é desagregador? O que eu faço contribui para o planeta adoecer ou para ele sarar? Temos responsabilidade. Nós não viemos aqui a passeio, viemos aqui para trabalhar e progredir moral e espiritualmente. O ideal é que a gente não perca essa oportunidade, porque apesar da generosidade da espiritualidade maior, que nos dá várias oportunidades, vamos aproveitar cada uma delas da melhor forma. Então, é importante que nessa encarnação aproveitemos da melhor forma possível para sermos agregadores, para sermos faróis, para sermos luz, que a gente possa contribuir para o planeta como forma de luz, contribuindo de forma positiva, para que sempre se possa fazer a diferença. E como é que eu vou fazer essa diferença? Me reformando para saber respeitar o próximo, para saber conviver com o próximo. E conviver com o próximo não significa que a gente concorde com tudo que ele faz, com tudo que ele diz, mas respeitar, fazer a nossa parte, oferecer sempre o nosso melhor. Se o outro não oferece o seu melhor, o problema não é meu, o problema é do outro. O meu compromisso é comigo, o meu compromisso evolutivo é com a espiritualidade maior. Eu não posso me responsabilizar pelo que o outro faz, pelo que o outro fala. Então, eu não tenho que julgar o outro. Se eu puder contribuir para que o outro se melhore, se reforme, mas eu vou fazer isso através do exemplo. Não vai ser da imposição e nem com a crítica. Eu preciso ter moral, porque qual era a diferença de Jesus em relação aos outros? Jesus tinha moral. Quando ele diz para os que queriam apedrejar a Madalena, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, ele tinha moral para dizer, você acha que você tem moral para isso? Você acha que você está em condições de julgar alguém que você diz pecador? Então, é isso que nós precisamos, é construir a nossa moral para podermos servir de exemplo, de farol, de guia. Então, vamos oferecer o nosso exemplo do bem. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? A benevolência e a indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdoar as ofensas. Então, se eu não consigo ser indulgente e nem benevolente com a imperfeição dos outros, é porque eu estou me sentindo superior e eu quero apenas estar na condição de julgador. Eu não quero estar como colaborador. Então, ter paciência com a limitação do outro. Ter paciência, porque muitas vezes o outro não tem o conhecimento. Se eu faço isso, isso aqui vai me trazer um resultado positivo. E esse resultado positivo que vem para mim pode servir para o outro? É, maravilha. É bom para mim e é ruim para o outro. Então, como é que a gente administra isso? Se aquilo que é bom para mim pode fazer mal para o outro? Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que vai se harmonizar isso? Agora, considerando todas as nossas imperfeições, todas as nossas limitações, é fácil vencer isso, vencer essas barreiras, para que a gente se transforme, se melhore? Não é tão fácil, porque exige uma série de mudanças, existe quebrar paradigmas, existe romper com muita coisa que nos foi ensinada. A gente tem toda uma herança, toda uma carga de orientação, carregada de preconceitos, carregadas de certezas, carregados de valores equivocados, e que a gente tem muita dificuldade
de romper com isso. É como se a gente rompendo com esses valores equivocados, esses preconceitos, a gente estivesse perdendo a nossa essência. Então, a gente precisa se apegar a esses valores que a gente vem cultivando desde a infância e a gente não questiona. Então, é preciso romper. Isso aí é como um furúnculo. Ele está ali incomodando. Ou você tem coragem de arrancar o que eles chamam de carnegão, para poder fazer realmente a limpeza e tratar aquele espaço, ou você vai ficar o tempo inteiro fazendo, usando paliativos para tentar aliviar a dor, para tentar desinchar. Então, ou é o dente, se o dente não tem mais como fazer obturação, ou você arranca, ou você vai ficar sofrendo o tempo inteiro. Então, tem situações, tem valores que não nos ajudam a evoluir. E a gente precisa ter muita determinação para romper com isso e mudar o olhar, mudar o pensamento, procurar um outro horizonte. Precisa coragem para romper com as coisas que fazem parte, que nos acompanham a vida inteira. Mas, se a gente tiver a disposição de romper com o complexo de Gabriela, a gente pode ser que sofra no primeiro momento, porque não é fácil se desapegar daquilo que a gente carrega a vida inteira como verdade, como uma coisa certa, como sendo a nossa identidade. Eu sou assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não, não precisa ser assim. Se for para melhorar, se for para fazer o bem para nós e para o planeta, consequentemente, é bom arriscar, é bom fazer, né? Romper esses paradigmas, porque às vezes a gente sofre preso a valores, preso a convenções que em absoluto não trazem nada de bom para a gente. Às vezes a gente, com esses valores equivocados e esse receio de mudar para não perder a nossa identidade, a gente termina sofrendo, a gente termina adoecendo e muitas vezes termina contribuindo para fazer sofrer outras pessoas, fazer adoecer outras pessoas. A gente não é fácil, e principalmente porque a gente precisa romper com o orgulho, que é uma das chagas da humanidade. E aquela coisa, o orgulho ferido, né? Então, quem tem ainda orgulho para ser ferido é bastante complicado. E a gente precisa fazer uma limpeza, né? Pegar esse orgulho, que é uma pedra grosseira, bruta, e aos poucos dando uma lixada nela, desgastando, até que ela possa desaparecer, ou que ela fique num tamanho que seja mais suportável, se a gente não conseguir romper de tudo. A gente faz tanta questão, tantos procedimentos, né, para poder ficar melhor por fora, né, os procedimentos estéticos, e a gente tem lipoaspiração, tem bariátrica, né, para reduzir estômago, preenchimento, harmonização facial, tem uma série de procedimentos que a gente faz para ficar por fora apresentável. A gente acredita que vai. Só que a gente precisa começar a desenvolver esses procedimentos internamente, né? Precisamos fazer uma lipoaspiração dessa gordura chamada orgulho, que nos incha, que ocupa espaço demais e faz muito mal. Precisamos fazer um detox geral nesses sentimentos, nesses ressentimentos, nessas mágoas, nesse desejo de vingança, nessa revolta, nesse não vou perdoar, que só quem perdoa é Deus, quem sou eu? Não, precisamos sim fazer isso, e precisamos fazer uma harmonização da nossa alma, do nosso comportamento, do nosso tratar, do nosso conviver. Vamos harmonizar isso aí, vamos fazer um preenchimento
de afeto, de amor ao próximo, de respeito, de empatia, né? Um termo que está tão em moda, empatia. Vamos realmente trabalhar essa empatia? Vamos trabalhar outro termo que está bem em moda, a resiliência. Vamos aprender a conviver, até resiliência para conviver com o outro, nos desarmando, desarmar o nosso espírito, para poder perceber o outro. De repente, aquele outro que a gente vê como um monstro, como alguém tão imperfeito, é só impressão nossa, é só a nossa lente que está suja. Se a gente conseguir limpar nossa lente e trabalhar essa resiliência e essa empatia, essa vontade de enxergar o outro de forma tranquila. Fazer essa mudança exatamente como a gente faz quando a gente viaja para fazer turismo. A gente vai para uma outra cidade, para um outro país, e a gente vai cheio de vontade de conhecer, de descobrir como é que eles vivem, qual é a culinária, como é a cultura deles. A gente vai ali, quer registrar tudo, quer fotografar, e fica encantado porque a gente está conhecendo algo novo. Vamos imaginar que o outro, que a gente tem tanta resistência, que a gente tem tanta antipatia, pode ser um outro horizonte, um outro país, que a gente vai descobrir coisas fantásticas. Eu tinha tanto receio, né? Eu rejeitava tanto isso, e de repente não é nada daquilo. Precisamos nos dar essa oportunidade de enxergar o outro dessa forma. Até para que o outro também possa nos ver com uma lente de aumento e uma lente limpa. O que custa tentarmos limpar as nossas lentes para ver o outro, para estar em harmonia, né? Fazendo com que o nosso coração, a nossa mente fiquem mais leves, sem necessidade de julgar os outros, sem necessidade de criticar os outros. Vamos ser solidários? Se eu posso fazer algo, que seja a solidariedade, que seja o respeito, que seja a boa vontade da convivência. Porque a gente já coloca, estabelece uma barreira e não quer nem aproximação, não quer nem se dar a oportunidade de saber quem é verdadeiramente a outra pessoa. Mas a gente não quer que o outro nos veja ter essa resistência com a gente. Nós temos com os outros, alguém também tem com a gente. E quando a gente percebe que alguém tem uma resistência com a gente fica numa situação bem desconfortável. A gente sofre. A gente fica tentando mostrar, olha, eu não sou assim como você está imaginando. Tenta me conhecer melhor. A gente quer fazer, a gente quer negociar dessa forma, mostrando, olha, eu não sou bem assim, você está enganada. Conversa com tal pessoa que me conhece, que ela vai te dizer como é que eu sou. Então, é esse tipo de resiliência que a gente precisa desenvolver de verdade. Precisamos também nos perdoarmos, porque somos imperfeitos. Graças a Deus que nós somos imperfeitos. Então, precisamos fazer esse trabalho de nos perdoarmos, de percebermos que somos imperfeitos, que temos que o orgulho nos atrapalha muito, a arrogância, a forma como a gente lida com o outro, a dificuldade que a gente impõe para que o outro fique bem com a gente, que o outro possa se aproximar, que ele possa se mostrar como verdadeiramente é. Então, a gente precisa romper com isso, porque o planeta necessita dessa harmonização. Quanto mais em harmonia as pessoas viverem, mais o planeta fica leve. O planeta está muito carregado, porque é muito ódio, é muita impaciência, é muita intolerância, é muita discriminação, é muita rotulação, é muito cancelamento, que agora está na moda também, né? Cancelar as pessoas. Nós estamos fazendo cancelamentos virtuais, morais, assassinando reputação, que é um novo assassinato que existe.
Assassinar a reputação virou moda, e isso é muito triste. Isso é muito deprimente. Nós estamos em pleno século XXI, nós temos acesso à informação, a gente prega a resiliência, a gente prega a empatia, a gente prega uma série de coisas bonitas, mas na prática a gente faz tudo o contrário. A gente acha que pode destruir, vamos acabar com essa pessoa, vamos, assassinato de reputação. Vamos gostar de todo mundo? Vamos gostar da gente? Claro, quando a gente começa a gostar da gente mesmo, se amar de verdade, a gente começa a ver nos outros menos erros, menos pecados. A gente fica com muito mais paciência com o outro no momento que a gente se ama, porque a gente descobre, eu sou imperfeita, graças a Deus, senão não estaríamos aqui. Eu preciso me mudar, eu preciso me olhar no espelho e dizer, vem cá, eu gosto do que eu estou vendo aqui, esse comportamento que eu estou adotando é bacana. Dormir, a gente fazer o balanço do dia, é se perguntar, se nesse dia que passou, eu consegui fazer todo o bem que eu podia pelo outro. Se ao longo do dia, alguém tem do que se queixar do meu comportamento. Se eu magoei alguém, se eu contribuí para a destruição da honra e da vida de alguém. Então, precisamos fazer esse exercício diário, né, de refletir sobre o comportamento do dia a dia. Se a gente começar a ter esse tipo de preocupação, a gente começa já se melhorando. Opa, peraí, nesse caso aqui, eu pisei na bola. Eu teria que ir lá pedir desculpas para essa pessoa. Como é que eu posso corrigir isso que eu fiz e que eu sei que foi danoso, que atacou a sensibilidade dessa pessoa, atacou a honra, mexeu com a cabeça dessa pessoa, desarmonizou a mente dessa pessoa? Como é que eu posso corrigir isso? Então, essa responsabilidade, esse comprometimento conosco, ninguém precisa saber que eu estou assumindo esse compromisso de estar me policiando com o meu comportamento. Eu tenho conhecimento, eu tenho responsabilidade, e eu não posso sair feito um burro brabo que se soltou da corda e sai desembestado pelo meio da rua, né, tipo um elefante numa loja de cristais. Então, nós não somos um elefante numa loja de cristal. Precisamos ter esse cuidado com o que nós falamos, com o que nós fazemos. E precisamos ter o trabalho de autoanálise, tem que ser permanente, para que a gente possa se melhorar. Precisamos ter o cuidado de não nos acharmos a criatura mais importante do mundo. Todos nós erramos e erramos muitos e vamos errar sempre, mas a gente precisa estar atento para tentar errar cada vez menos, ou pelo menos não cometer os mesmos erros, porque já sabemos o que não dá certo, já sabemos o que causa prejuízo para nós e para os outros. Então, se eu já sei o que causa prejuízo para mim e para os outros, mesmo correndo o risco de continuar cometendo erros, mas a gente vai tentando acertar cada vez mais. E pedindo inspiração divina, porque sozinho a gente não consegue muita coisa. Até porque nessa caminhada de fazer esse burilamento, de fazer esse mergulho interior para sermos pessoas melhores, a gente vai ter que fazer muito sacrifício, vai ter que beber muita água, respirar e respirar muito antes de falar e antes de agir. Nunca fazer por impulso, muito menos virar peça de manada. Então, está todo mundo indo nessa direção, eu vou sem raciocinar. Não, podemos agir de forma impensada.
de forma impulsiva, principalmente se for em situações delicadas, em que a gente corre o risco de cometer um erro muito grave, com consequências muitas vezes irreversíveis. Então, sabendo que nós corremos esse risco de cometer desatinos com consequências irreversíveis, danosas para outros, então a gente precisa o tempo inteiro estar se policiando. O treino. Comecemos a relevar as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas, para depois aprender a perdoar as grandes ofensas. Se a gente começar a treinar administrando as pequenas coisas que nos ofendem, que a gente ainda se sente ofendido, então daqui a pouco a gente vai chegar num estágio que nada nos impacta a ponto de tirar a nossa paz. A gente vai conseguir administrar com mais tranquilidade. Não é fácil. Então não adianta dizer assim, ela está dizendo, mas não é fácil. Mas a gente tem que tentar. Isso é treino. Assim como andar de bicicleta. Você treina, andar de bicicleta, você cai. Você cai, você se machuca, mas você não desiste de tentar aprender a andar de bicicleta. Você quer se equilibrar sobre duas rodas. Aí você cai, você tenta de novo, cai, tenta de novo. Eu não conheço ninguém que tenha aprendido a andar de bicicleta sem ter levado alguns tombos. Mas não importa quantos tombos você levou. Depois que você aprende a se equilibrar na bicicleta, você pode passar anos sem montar numa bicicleta. Quando você monta na bicicleta, pode dar uma bambeada, mas você se equilibra e vai. Então, perdoar é exatamente como andar de bicicleta. É treino. Não é fácil. Mas depois chega um momento que você já consegue fazer com muita naturalidade. Então, se a gente tiver com disposição de ter mais saúde mental, espiritual, emocional, treinar o perdão pode fazer toda a diferença. Quando a gente treina o perdão, a gente já não precisa julgar ninguém. E se alguém nos julga, a gente já não se incomoda, porque a gente percebe, poxa, é o momento da pessoa, é a condição evolutiva dela que ainda faz com que ela haja dessa forma. Aquilo não me ofende mais, mesmo eu sabendo que alguém está me julgando, mas aquilo não me atinge mais. Então, isso é um treino, não é fácil, é como andar de bicicleta. Vai cair, mas vai, se não desistir de tentar, vai conseguir. O perdão é próprio das almas elevadas. Se eu não conseguir perdoar, significa que a minha elevação está bastante comprometida e bem distante daquilo que deveria ser o ideal. Então, sejamos almas elevadas e aprendamos a treinar o perdão. Então, você não precisa atirar a pedra, porque o culpado sempre vai ter que responder. O culpado, ele mesmo responde. Você não precisa fazer o julgamento nem atirar a pedra. Deixa que dele vai chegar a sentença dele por outros caminhos. Como vai chegar a nossa também. Os nossos erros também chega a justiça divina. A lei do retorno vem para todos. Então, nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém foge da lei de ação e reação. Então, nós precisamos refletir muito sobre esse nosso comportamento. É um convite diário, nós precisamos ter essa preocupação, é um compromisso nosso, e não adianta ninguém dizer, faça que vai ser bom. É uma questão de treino. Eu estou determinada a mudar, eu vou tentar me melhorar e vou ficar atenta às coisas que eu estou fazendo, às minhas atitudes, e sempre que eu fizer ou falar algo a respeito de alguém que eu não tenho muita simpatia, eu preciso me perguntar, isso que eu fiz pode destruir essa pessoa? Na verdade, eu fiz foi para destruir mesmo, a minha intenção era destruir essa pessoa?
O meu interesse era esse, se o interesse era esse, de destruir a pessoa, paciência, aí é sua consciência, você e sua consciência, né? Mas o ideal é que a gente tenha esse cuidado, né, de evitar ao máximo agredir, ofender, julgar o próximo, porque nós não queremos isso para nós. Honestamente, nós não queremos isso. Nós queremos ser protegidos de qualquer tipo de violência, de qualquer tipo de ofensa. É isso que nós queremos. Tanto que no Pai Nosso, a gente diz assim, perdoai a quem nos ofender, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Na verdade, na prática, não funciona muito assim, não. Perdoe, só me perdoe, né? Me perdoe, os outros eu vou ver o que eu faço por aí. Então, precisamos ter esse cuidado. Essa parte, que é o trabalho da renovação interior, que vai servir, consequentemente, para nos proteger de muitos sofrimentos, de muitas angústias, de muitas dores, de muita consciência pesada. A gente consegue isso treinando a resiliência, o auto-perdão e perdoar o próximo. A gente não vai conseguir também perdoar e amar o próximo se nós não nos amarmos e não nos perdoarmos. Precisamos fazer esse trabalho. Nós merecemos viver em paz, merecemos nos reformarmos para sermos luz no universo, merecemos ser farol e podemos ensinar com o nosso exemplo de transformação. Nós só temos a ganhar, e o planeta também ganha, se a gente fizer essa autotransformação, esse autoburilamento, para poder oferecer ao planeta energias boas e energias de cura.